Todo mundo já ouviu as histórias dos pescadores. Eles juram que pegaram o peixe do tamanho de um barco, que o bicho quase quebrou a linha, que foi uma luta épica. Mas vamos ser sinceros aqui. Os pescadores têm forte concorrência quando o assunto é exagero. Porque, meu amigo, os ciclistas, esses sim, dominam a arte da mentirinha. Se você já pedalou com um ciclista, sabe do que eu tô falando. E se ainda não pedalou, se prepare. Vou te contar por que o ciclista pode até dar um banho no pescador quando o assunto é contar vantagem. Primeiro, a subida. Para o ciclista, nenhuma subida é apenas uma inclinação suave. Toda subida que ele fez é descrita como a mais íngreme de todas. A montanha que ele encarou, quase vertical. E ainda teve o ventinho contra o tempo todo, parecia que o vento estava me empurrando para trás. Mas aí você vai lá, olha o Strava. E o que era a montanha mais íngreme do mundo? Na real, era uma colina leve, dessas que a gente sobe até conversando. O ciclista tem esse talento, transformar qualquer subida em uma epopeia, digna de filme de superação. Aí tem aquele clássico: hoje estou pedalando leve, só soltando as pernas. Essa é a maior armadilha. Você acredita, coloca seu capacete e sai para o que deveria ser um passeio tranquilo. Mas não. De repente, o ciclista que estava tranquilo começa a puxar como se estivesse na final de uma grande volta. Ele dispara nas subidas, faz sprints em cada reta, e quando você finalmente alcança ele, esgotado, ele ainda tem a cara de pau de dizer: pô, eu estava pegando leve hoje. Se isso não é uma mentirinha clássica, eu não sei o que é. E não podemos esquecer do tempo de pedalada. O ciclista sempre vai te dizer que o treino dele foi uma coisa de outro mundo. Hoje pedalei por horas, sem parar. O treino foi pesado. Mas, quando você vai ver, foram 2 horinhas com várias paradas no meio para fotos, café, um descanso estratégico e muito papo. Ou seja, o treino que deveria ser uma verdadeira maratona, virou um giro de fim de semana. Mas, na narrativa do ciclista, foi quase uma prova de ultra-resistência. Outra pérola do ciclista é sobre a bike. Sabe aquele cara que diz: essa bike aqui é simples, não tem nada demais? Não caia nessa. A tal bike simples custa o preço de um carro popular, tem peças de carbono importadas, câmbio eletrônico de última geração e uma roda que pesa menos que seu celular. E quando você comenta sobre o equipamento, o ciclista faz questão de minimizar. Ah, isso é só um detalhe, nem faz tanta diferença assim. Claro, né? Porque gastar tudo isso é apenas um detalhe no mundo dos ciclistas. Agora, a cereja do bolo, a distância percorrida. O ciclista vai te contar que fez um pedal de respeito, 150 km sem parar, puxado o tempo todo. Mas, quando você vai conferir o percurso, ele fez várias voltas pelo bairro, uma parada para o pastel, outra para o café, e no fim, o tal pedal de 150 km foi na verdade uns 80 km suaves, com muito descanso. Só que na cabeça dele, foi quase um treino de Ironman. Então, se a gente comparar com os pescadores, que adoram aumentar o tamanho do peixe, os ciclistas vão além. Eles aumentam tudo: o vento, a subida, a quilometragem, a intensidade, o ritmo e, claro, o ego. Porque o ciclismo, além de ser um esporte incrível, também é cheio de histórias, desafios e aquela boa e velha competitividade. E vamos combinar, se fosse só sobre pedalar, não teria tanta graça, né? Portanto, da próxima vez que um ciclista começar a te contar como foi o último treino, fique esperto. Pode ter certeza que ali tem uma boa dose de criatividade. Os ciclistas são, sem dúvida, os campeões no campeonato de contar vantagem.